esta sessão. Na verdade, há dois. O primeiro é o site www.pop.pt. Ao contrário do que pode parecer, não tem nada a ver com música popular, se bem que isso nos tem ajudado muito nas estatísticas de visitas para o www.pop.pt, mas POP significa Portal da Opinião Pública. E basicamente o Portal da Opinião Pública é uma iniciativa da Fundação e do Instituto de Ciências Sociais e que visa dar a conhecer de uma forma que se pretende seja relativamente simples, fácil de tratar, de visualizar, de interagir com este site, que visa dar a conhecer, dizia eu, os principais dados dos principais inquéritos que existem a nível europeu sobre atitudes, valores e comportamentos dos europeus e, naturalmente, por extensão também, dos portugueses. Para quem teve acesso hoje, ao chegar ao Diário de Notícias, vão verificar que as primeiras 5 páginas, no fundo, são uma espécie de dossiê, uma síntese de alguns dos dados que este portal faculta. O segundo pretexto, dizia eu, tem a ver com a edição e a disponibilização muito recente de um e-book, que podem ver ali a sua capa, 20 anos da opinião pública em Portugal e na Europa, um e-book que está disponível gratuitamente no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e para cuja realização eu convidei algumas das pessoas que mais admiro no estudo de cada um dos 7 temas tratados pelo POP. O primeiro tema é o indivíduo, portanto, no fundo, uma dimensão psicológica, se quiserem, da atitude de valores, e quem vai falar aqui hoje um pouco dos dados do POP e do texto que escreveu para esse e-book é o Cícero Pereira, que é investigador do Instituto de Ciências Sociais. Vão ver que eu fui aqui bastante caseiro na escolha destas pessoas, com uma exceção, mas na verdade, como este é um projeto da Fundação e do Instituto, achei que fazia sentido serem investigadores do Instituto também, pelo menos nesta fase, a escreverem sobre estes temas. Portanto, o Cícero Pereira, que é psicólogo social, vai falar sobre este tema. O segundo grande tema do POP é a família, as atitudes e os valores dos europeus sobre aspectos relacionados com a família, e quem vai falar disso é a Sofia Abuin, que é socióloga também do Instituto. Terceiro tema, os grupos sociais, e é a Alice Ramos, socióloga, que vai falar um pouco sobre este tema. Depois temos a religião, e para isso convidei o José Barreto, que é sociólogo e historiador também do Instituto. Finalmente, 2 últimos temas, a economia e a política. Para a economia, temos aqui o José Tavares, da Faculdade de Economia da Universidade Nova, e para a política sobrou uma pessoa, não necessariamente a pessoa que eu mais admiro, mas pelo menos uma pessoa, que neste caso fui eu, e que vou falar sobre o tema política. Há um outro tema adicional, que é o trabalho, também um aspecto bastante importante, que no e-book é tratado pela professora Maria José Chambel, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, mas que infelizmente não pôde estar aqui presente nesta sessão. E eu, sem perder muito mais tempo, passo a palavra ao Cícero Pereira, e no fundo o que se vai passar aqui é muito simples, com relativa brevidade que nos é imposta pelo calendário também de todo este encontro. Cada um de nós vai, em torno de um dos muitos gráficos que se podem produzir no site do POP, em torno desse gráfico vai falar um pouco do que é que, não só o que é que esse gráfico nos transmite, o que é que ele nos mostra, o que é que ficamos a saber, mas também de outros aspectos e outras questões que são tratadas no POP e, em particular, no texto deste e-book, que, como volto a dizer, é gratuito. Nem todas as coisas são gratuitas, portanto esta é uma oportunidade relativamente fácil de aproveitar, é gratuito e está no site da Fundação. Eu passo a palavra ao Cícero. Obrigado, Cícero. Muito boa tarde, muito obrigado, Pedro, por essas palavras. Quando o Pedro me convidou para discutir o tema do indivíduo, coloquei já uma pergunta de base, que era saber o que as pessoas nos dizem quando são questionadas sobre as percepções que elas têm de si e sobre as suas vidas. Na verdade, eu estava interessado em pedir-lhes para olharem para dentro de si mesmas e para o modo como a sua vida funciona.
no domínio das ciências sociais e no domínio da psicologia e da psicologia social em particular, as respostas a essas questões nos informam sobre o bem-estar subjetivo das pessoas. O bem-estar subjetivo, como deve imaginar, é um fenômeno complexo que integra vários aspectos da vida social e psicológica, como, por exemplo, a expressão de sentimentos positivos, a avaliação que as pessoas fazem sobre sua vida, a avaliação que fazem das relações sociais, das relações que mantêm com as outras pessoas, e também a avaliação que fazem do seu envolvimento em atividades sociais de promoção da sua autonomia e independência. O conjunto desses fenômenos nos informam sobre dois aspectos fundamentais. O primeiro é sobre o funcionamento psicológico dos indivíduos, como o próprio tema que o POP organizou sugere. Mas também nos informa sobre outro aspecto também muito relevante, que nos remete para a qualidade de vida dos indivíduos em sociedade. Então, dois aspectos, poderíamos dizer um aspecto mais psicológico, mais individual, mas também nos remete para as questões mais sociais. Então, como o Pedro já indicou, existem várias possibilidades de analisar estes aspectos digamos, do bem-estar psicológico e subjetivo, e o POP nos oferece 3 bons indicadores sobre isto, que é a percepção de felicidade, a satisfação com a vida e a percepção que as pessoas têm de sua interação social, ou da sua participação no tecido social. Dado o tempo limitado que nós temos aqui, eu vou apenas discutir o indicador de satisfação com a vida. Como vocês podem verificar, em primeiro lugar, vou destacar aqui 4 pontos, mas, em primeiro lugar, destes países selecionados, podemos constatar que as pessoas dizem, quase na generalidade, estar muito satisfeitas com a vida. Como vocês podem ver, numa escala de 0 a 10, em todos os países, as médias situam-se acima de 5, que é o ponto médio da escala, o que significa que todos estão satisfeitos com a vida. Vamos chamar isso de um otimismo, e esse otimismo generalizado ocorre, sobretudo, nos países do centro-norte da Europa, como vocês podem verificar também no gráfico. Este otimismo mantém-se estável ao longo do tempo, isso é muito importante. Notem que praticamente não há variação em quase 10 anos de inquéritos. E o conjunto desses 3 pontos é coerente com outras investigações que têm sido publicadas na literatura neste domínio, que mostram uma relação positiva entre a riqueza do país e o facto das pessoas dizerem que estão satisfeitas com a sua vida. Uma relação positiva quer dizer, quanto mais rico o país, mais as pessoas dizem que estão satisfeitas com a sua vida. A questão que nos colocamos é a de saber, mas o que estes dados realmente significam. Então, há várias interpretações para isto. Uma primeira, vamos dizer, uma mais óbvia, poderia ser que os dados podem significar apenas aquilo que nos aparece, ou seja, as pessoas estão, de fato, muito bem satisfeitas com as suas próprias vidas. Era a explicação mais óbvia. Mas há uma segunda possibilidade, que esse otimismo generalizado pode apenas indicar uma espécie de aquiescência normativa, isto é, normativamente aconselhável ou comum falar bem de si próprio perante pessoas desconhecidas. E vamos nos lembrar que os dados de opinião são recolhidos com base em inquéritos em que chegam desconhecidos à nossa casa, bate a porta e pergunta: está tudo bem? Normalmente as pessoas reagem aquiescentemente, quer dizer, concordo, vai tudo muito bem. Mas há um terceiro nível, talvez um nível em que eu me identifico mais, que é esse otimismo generalizado pode significar algo psicologicamente muito mais complexo. Pode refletir, nesse caso, um mecanismo de defesa contra uma espécie de ansiedade causada pelas incertezas e instabilidade da vida cotidiana, sobretudo quando não há motivos objetivos para justificar a instabilidade da vida cotidiana, como ocorre nos países ou em contextos em que há maior riqueza ou instabilidade econômica, como nos países mais ricos. De facto, já na literatura, investigação que corrobora mais ou menos essa ideia, essa interpretação, ao identificar um efeito paradoxal. Vejam bem,
já há dados que mostram uma relação positiva entre felicidade e satisfação com a vida, com outros indicadores objetivos do funcionamento psicológico, que é, por exemplo, o índice de suicídio. Quer dizer, o que a literatura tem mostrado? Que nos países mais ricos, em que as pessoas dizem estar mais satisfeitas com a vida, estarem mais felizes, se verificam taxas mais altas de suicídio. A minha hipótese é menos paradoxal ou menos radical, em que o mecanismo de defesa que eu estou a falar indica uma relação, não uma relação linear entre felicidade e índices de suicídio, mas uma relação curvilinear, uma relação em U, em que o maior índice de felicidade ou satisfação com a vida está associado ao nível dos países, a um menor nível de suicídio, mas um otimismo generalizado, como pode se verificar nos países mais ricos, pode estar relacionado a maiores taxas de suicídio. Eu acho que, espero não ter estourado o tempo, e podemos discutir isto mais à frente, caso se interessem. Muito obrigado, Cícero. Eu esqueci-me de falar um pouco sobre a estrutura disto. Portanto, basicamente, o que vai acontecer é que cada um de nós vai, então, falar sobre cada um dos grandes temas do POP e depois teremos, depois destas breves discursos, apresentações sobre cada um dos temas, vamos, então, ter algum tempo aberto para... Muito obrigado, Cícero. Eu passo já a palavra à Sofia Abuim, que nos vai, então, falar do segundo tema do portal da opinião pública, que é a família. Obrigada, Pedro, e agradeço também a oportunidade por ter podido participar nesta análise e nesta iniciativa, que me parece bastante importante, sobretudo pela facilidade com que as pessoas conseguem aceder a indicadores de opinião e fazer séries temporais e perceber uma série de coisas sobre a sociedade portuguesa e outros países também, o lugar de Portugal no contexto europeu, e comparar e, no fundo, brincar com os dados e perceber o que é que se foi passando em vários domínios, e parece-me que isso é, de facto, muito útil. A mim calhou-me, por razões óbvias, porque tenho trabalhado sobre o assunto, a família e as opiniões acerca da família, que é um domínio onde também se reuniram indicadores bastante interessantes, que eu tentei de alguma forma espelhar no texto, no breve texto que escrevi para esta publicação. E dentre uma série de indicadores disponíveis que não estou a enumerar e que espero que, enfim, que a curiosidade dos presentes seja suscitada para verem com os próprios olhos as possibilidades de análise que estão ao alcance de todos, porque é realmente fácil, escolhi algo que permitisse fazer duas coisas. Por um lado, nós sabemos, até através de outros indicadores, por exemplo, as estatísticas demográficas, mais recentemente os dados do censo de 2011, que podemos comparar com o que se passava há 10 ou há 20 anos atrás, que as coisas mudaram em Portugal e que os comportamentos familiares são hoje muito diferentes do que eram há 20 ou há 10 anos atrás. Portanto, vamos dizer, eu até diria que os últimos 10 anos foram mudanças profundas na forma como as pessoas vivem, como organizam a família, como têm filhos, aliás, cada vez menos filhos, e que muitas coisas se alteraram, não terei tempo de falar disso, mas acho que é de salientar essas mudanças todas. E, portanto, isso vai se refletir também no que as pessoas dizem. E ter a possibilidade de, dentro daquilo que é possível, ver o que é que se passou nos últimos 20 anos foi muito bom. E, por um lado, queria perceber isso, o que é que os portugueses, de facto, que opiniões mudaram ao longo desse período temporal e como é que Portugal se situa na Europa, sobretudo no contexto da Europa do Sul. E daí acho que escolhi um dos quadros, e já tentarei explicar muito brevemente porquê, que me parece mais interessante e que talvez aponte para alguns dos aspectos paradoxais da realidade portuguesa e das opiniões que as pessoas têm. Como nós sabemos, e é fácil também encontrar dados sobre isso, até no site da Fundação, aí na Pordata, as mulheres portuguesas são, no contexto europeu, das que mais trabalham fora de casa e a tempo inteiro, e, sobretudo, quando têm crianças pequenas, o que não é exatamente assim noutros países da Europa e até em países, nos chamados países escandinavos, como, por exemplo, a Suécia e a Dinamarca, que eu também quis analisar. E nós vemos aqui um gráfico em que era perguntado às pessoas se as crianças sofrem se a mãe trabalha fora de casa.
Esta pergunta é muito interessante, por um lado, porque nós percebemos que Portugal se encontra ali numa posição relativamente, que poderíamos dizer, e vou utilizar uma palavra simples, conservadora. Ou seja, as pessoas dizem que sim. E encontra-se bastante próximo de países como a Grécia, como a Itália e como a Polónia, portanto, e bastante mais à distância. Vejam ali, portanto, aqueles que mais discordam desta frase serão os dinamarqueses, depois seguidos pelos suecos, e Portugal encontra-se no topo do gráfico, ali muito sobreposto, com um comportamento muito semelhante, por exemplo, ao da Polónia. E realmente, em alguns aspectos, nestes aspectos, Portugal não se destaca muito da Grécia ou da Itália, ou encontra-se muito próximo de países, dos chamados países pós-comunistas, não é, da Europa de Leste. E isto até, mas as pessoas respondem aqui a esta pergunta, e isto são valores muito semelhantes até para homens ou para mulheres, tanto faz, mas depois entram em clara divergência, por exemplo, quando se pergunta se acham que as mulheres gostam mesmo é de ser donas de casa e de não trabalharem, e já respondem não, que não querem, que as mulheres devem trabalhar e que devem ser independentes. Portanto, ou seja, há aqui uma certa opiniões algo paradoxais, que parecem refletir uma certa dualidade entre, por um lado, um maternalismo e, por outro lado, uma espécie de aceitação tácita de que, por exemplo, num casal, ambos os membros devem contribuir e sustentar a família. Talvez isto seja explicado por mudanças bastante rápidas, também em termos das opiniões, e reflita algumas fraturas que são importantes, acho eu, na sociedade portuguesa. De qualquer maneira, isto coloca Portugal, também a nível de vários indicadores, numa posição curiosa, e que nós poderíamos também, e terminarei por aqui, acho que depois pode ser que isto suscite algum debate, porque sem alguns indicadores como este, nos encontramos no lugar que muitas vezes na literatura nos é dado. Estamos na Europa do Sul e estamos relativamente próximos de outros países da Europa do Sul, e fazemos um todo relativamente coerente, e às vezes um bocadinho próximos também dos países de leste. Noutros indicadores, não, de todo não estamos próximos até de posições dos chamados países escandinavos, dos suecos, dos dinamarqueses, ou de países como a Holanda, e claramente a uma distância muito grande, por exemplo, de países como a Grécia e a Espanha. E eu acho que, no fundo, finalizo o texto até com uma espécie: será que temos uma fratura de opiniões a este nível da vida privada e também da relação com o mercado de trabalho, uma série de indicadores, e do que é que se deve ensinar aos filhos, por exemplo, em que Portugal e a Espanha, que nos têm vindo a acompanhar, vão estando cada vez mais distantes de países como a Grécia e a Itália. Essa é uma questão que ficará para futuras respostas, porque até agora parece-me que é bastante importante tentar perceber a Europa do Sul não como um todo uniforme, mas também estas divergências. E acho que terminaria por aqui e passaria a palavra à próxima pessoa. Obrigada. Obrigado, Sofia. Já agora aproveito para dizer que, para além de ter colaborado neste projeto, a Sofia é também autora de um ensaio que saiu há pouco tempo na Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o tema da sexualidade, que tem uma capa cor-de-rosa e tudo. Nós brincámos bastante sobre isso, e no fundo é um dos ensaios mais recentes da Fundação e cuja leitura eu recomendo muito. Muito obrigado, Sofia. E passo a palavra à Alice Ramos. A Alice Ramos está aqui em várias condições. Não só foi minha colaboradora na concepção do POP, não só foi nossa toda colaboradora no e-book, mas é uma das pessoas responsáveis por estes dados existirem, porque é uma das responsáveis pela aplicação do Estudo Social Europeu e do Inquérito Europeu dos Valores em Portugal. Obrigada. E a propósito disto, boa tarde, o que eu gostava de dizer também é: eu trabalho nisto há 20 anos, mais ou menos, e quando o Pedro veio ter comigo e disse: vamos pôr estes dados fora, vamos mostrar estes dados, eu fiquei, foi uma excitação enorme, foi uma alegria enorme ver dados que nós andamos a produzir todos os anos, porque alguns dos inquéritos são anuais, e que dão trabalho, e que nós, cada vez que acaba é um momento de grande alegria. Depois escrevemos nós os nossos artigos, os nossos colegas escrevem os artigos, mas parece que toda esta informação fica fechadinha num casulo académico para nós. Quando o Pedro disse: vamos fazer uma coisa e mostrar estes dados, toda esta rica informação a toda a gente, eu achei que finalmente
valia mesmo a pena ter investido tanta noite, às vezes, nestes dados. E por isso agradeço não só uma grande satisfação, como agradeço muito ter sido dada esta oportunidade de poder mostrar. O POP está cá fora. Os temas, o site não está parado, portanto o site vai sendo alimentado. Isto não sou eu. Não, é deste lado. Vamos aqui ao lado, é deste lado. E nós vamos continuar só com dados novos, mas com grupos sociais, porque é o tema que eu tenho trabalhado mais, principalmente com imigração, e também por isso é a imigração que aqui está. E o que este gráfico nos mostra no fundo, esta é uma oportunidade para nós falarmos sobre que impressão é que nós fazemos das outras pessoas só porque elas pertencem a um determinado grupo. E o que vemos aqui é a evolução, portanto, às pessoas é perguntado numa lista enormíssima de 20 grupos sociais, quais é que não gostaria de ter como vizinhos. E uma delas é trabalhadores imigrantes. E o que é muito interessante é ver a evolução no tempo. Vejam como, em 1990, todos os países que eu selecionei, e selecionei-os também com alguma razão, estão muito próximos. Portanto, com percentagens relativamente baixas, de não me importar. Em 2000, os países começam-se a distanciar um bocadinho e em 2008 temos quase 2 grupos que se destacam de países, uns que não querem, claro, ter como vizinhos e os outros que se mantêm no... Isso para mim não é importante. E o que nos interessa agora é tentar perceber, mas porquê? Porquê é que as pessoas querem manter esta distância? Porquê é que as pessoas querem manter esta distância relativamente aos imigrantes? E a primeira resposta que nos vem, ou a primeira hipótese que nos vem à cabeça é isto deve ter a ver com a imigração no país. Há mais imigrantes e as pessoas evitam mais os imigrantes. O porquê que os evitam é outra razão, mas primeiro isto. E a primeira coisa que eu fui fazer foi ver os dados da imigração e a evolução da imigração. E não tem nada a ver, porque Malta e Estónia tiveram uma redução da imigração nesta última década, Portugal andou acima e abaixo, Espanha em 2000 teve um aumento, um aumento relativo de 182% de imigração, portanto, se esta reatividade face aos imigrantes tivesse a ver com a presença deles no país, esperaríamos uma rejeição crescente, mas não mantém-se em baixo. E isto então leva-nos a pensar, então, o que é que será? Se não é a simples presença dos imigrantes por si só que causa isto, o que é que causa esta distância social? E outros estudos que temos realizado, que eu tenho realizado para tentar perceber isto, mostra que, de facto, é uma coisa que está antes, e que é o preconceito. E o preconceito aqui visto como a capacidade ou a atribuição de características a uma pessoa sem conhecer essa pessoa, mas pura e simplesmente porque a pessoa faz parte de um determinado grupo. Eu não a conheço, eu não conheço o grupo dela, não conheço a família, mas sei que é imigrante. E ao dizer que é imigrante, eu fiz um perfil dessa pessoa e, a partir desse perfil, achei que era melhor mantê-la à distância. Isto acontece porque há outras razões e os nossos estudos tentam sempre saber, um bocado como as tartarugas, qual é que está, quer dizer, qual é porque as coisas acontecem e, no caso destas atitudes, é o preconceito, muitas vezes associado ao preconceito racial, independente das pessoas associarem os imigrantes a pessoa, quando isto não está. Não. Vê uma pessoa, quando a gente fala num imigrante, as pessoas põem um tipo de pessoa em países como Portugal corresponde a imigrantes. Também relacionar isto, por exemplo, com os valores. E enquanto que nós continuamos a ser um povo muito conservador comparativamente com os outros países, também
começamos a ser pessoas que acham que é importante tratar o outro como igual e que o pertencer a este grupo, ou este, ser homossexual, ser toxicodependente, embora não tanto, mas ser homossexual, ser imigrante, não faz diferença nenhuma, mas na verdade é que nós dizermos que eu dou-me bem com toda a gente, eu não sou racista, para mim as pessoas são todas iguais, quando as perguntas são feitas, que as pessoas rejeitem, ou que sejam antipáticas para o outro grupo. Obrigado, Alice. O tema que se segue é a religião. Como vão ver se forem ao POP e como vão ver também se lerem o e-book, há muitas perguntas que são feitas neste tipo de inquéritos sobre a religião, não só a religião a que pertence, mas também o nível da religiosidade e uma série de outras perguntas relacionadas. Eu convidei o Zé Barreto a falar sobre este tema. O Zé Barreto é um caso bastante invulgar dentro do ICS, porque, e eu diria nas ciências sociais em particular, eu há dias estava a escrever no meu blog sobre esta sessão e não sabia se o devia descrever como economista, sociólogo ou historiador, porque de facto há muito poucas pessoas que tenham ao mesmo tempo escrito sobre sindicatos, Fátima e Fernando Pessoa. E José Barreto faz isso nessas três condições e muitas outras de uma forma absolutamente exemplar. Mas um desses temas de facto é a religião e eu pedi-lhe que falasse sobre os indicadores do POP no domínio da religião. Para ficar mais próximo do quadro, se podia trocar um lugar contigo. Eu vou, portanto, apresentar alguns resultados dos inquéritos periódicos europeus que estão disponíveis em pormenor no portal da opinião pública da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E estes inquéritos periódicos europeus fazem perguntas dentro da temática da religião, interrogam as pessoas sobre pertença, portanto, a que religião as pessoas pertencem, sobre diferentes aspectos da crença, da fé, sobre participação nos serviços religiosos e fazem também perguntas sobre questões morais, sociais e familiares que são tradicionalmente objeto de doutrinação por parte da Igreja. Os resultados para Portugal, que podemos ver aqui neste quadro, mostram nas últimas décadas uma muito alta percentagem de adesão à religião católica. Creio que o valor, nestes 20 e tal anos, o valor mais baixo é 84%. Em alguns anos, encontram-se mesmo valores superiores a 90%. Há, na Europa, 5 países onde se registram taxas de adesão à religião católica idênticas ou até superiores às portuguesas. Além de Portugal, portanto, a Itália, a Irlanda, a Polónia e a Lituânia. São 5 países onde há também uma muito pequena diversidade religiosa, ou seja, as religiões não católicas têm, nestes 5 países, menos de 5%, no conjunto, menos de 5% de aderentes. E nestes 5 países, o segundo grupo a seguir ao grupo dos que se declaram católicos é o grupo das pessoas que dizem não ter religião. Podemos interrogar-nos sobre o significado desta quase unanimidade, digamos assim, ou desta esmagadora maioria de católicos em Portugal, de pessoas que se declaram católicas.
normalmente há inquéritos que tentam testar a religiosidade real das pessoas, fazendo perguntas sobre precisamente a frequência dos serviços religiosos. Eu não vou abordar esse assunto, se as pessoas vão à missa ou se não vão à missa, se vão à igreja ou se não vão à igreja. Não é isso que eu vou focar aqui, mas sim em dois outros aspectos. Por um lado, os inquéritos permitem ver também, indagar do lado dos aspectos da fé, da crença. Ver em que é que as pessoas realmente acreditam ou dizem acreditar. Por outro lado, pelo lado das opiniões das pessoas inquiridas sobre questões que são objeto tradicionalmente objeto de doutrina da Igreja e que são até necessariamente objeto por parte da religião e da Igreja. Quanto às crenças, aqui neste quadro não está, porque eu não consegui pôr todos os indicadores num só quadro, mas a crença em Deus é a única crença que se situa ao mesmo nível, mais ou menos ao mesmo nível da pertença à religião católica. Claro, dirão que sem acreditar em Deus não é possível ser católico. Mas depois temos outras crenças, como a crença na vida depois da morte, que está aqui representada neste quadro, no céu, a crença no céu, a crença no pecado e a crença no inferno. Em relação à crença na vida depois da morte, vemos aqui que o valor mais recente se situa abaixo de 50%, ou seja, enquanto que há no mínimo 84% de pessoas que se dizem católicas, menos de metade dos inquiridos diz acreditar na vida depois da morte. A vida depois da morte é o mesmo que dizer a imortalidade da alma, não é verdade? Depois, em relação ao céu, temos valores inferiores também a 50%. Em relação à crença no pecado, ainda assim, destas quatro, é a mais alta, que se situa à volta dos 60%. E, finalmente, a crença menos popular é a crença no inferno. Apenas, ao longo destas décadas, a linha da crença no inferno situa-se aqui entre os 30% e os 40%. O último valor mais recente é 35%. Quero sublinhar que não se trata de questões que se pudessem considerar facultativas do ponto de vista da fé católica. Há questões dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, que podem ser controversas. Pode-se acreditar em milagres, pode-se acreditar em aparições ou não. A Igreja, aliás, não obriga a isso. Há outras questões em que a Igreja já obrigaria, mas mesmo assim são controversas dentro da religião católica e do cristianismo em geral, como, por exemplo, a infalibilidade do Papa. Mas não se trata de questões desse tipo. Ou, por exemplo, há controvérsia sobre o papel do culto mariano, etc., dentro do todo da religião. Mas aqui não se trata disso, trata-se de 5 temas que fazem parte são 5 temas nucleares da fé cristã, e não só da fé cristã, mas também da fé muçulmana e da fé judaica, ou seja, de todas as religiões monoteístas. Portanto, é um bocadinho paradoxal
que, com uma tão grande, tão forte pertença declarada à Igreja Católica, que depois, no aspecto das crenças, haja estas disparidades. Depois não tenho quadro, mas poderia também mostrar quadros relativos à evolução da opinião das pessoas sobre as tais questões morais, sociais, familiares, que são, normalmente, tradicionalmente e necessariamente, objeto de doutrinação católica, de doutrinação por parte da religião e da Igreja. Assim, temos, por exemplo, o divórcio. O divórcio tem vindo, ao longo das últimas décadas, a mostrar a aceitação do divórcio tem vindo a mostrar uma taxa francamente crescente. Em relação à homossexualidade, nos últimos 20 anos, a taxa média de aceitação saltou para mais do dobro. Depois, constatamos que, em relação à família, cada vez menos pessoas consideram que um lar com pai e mãe que é decisivo do ponto de vista da felicidade dos filhos. Cada vez menos pessoas consideram que o que a mulher deseja é um lar e filhos. Bom, agora não me lembro de outros indicadores, mas há mais que denotam digamos, esta menor influência do que deveria ser a menor influência da orientação católica. Ao lado destes dados, estes dados dos inquéritos de opinião estão depois em consonância com dados provenientes de outras fontes, outras consultas da população, sondagens, sei lá, referendos e dados estatísticos que existem, dados estatísticos, por exemplo, sobre o divórcio, sobre famílias monoparentais. Nesta década estamos a caminho na presente década estamos a caminho de 500 mil de famílias, de agregados familiares monoparentais em Portugal. O casamento católico, que já foi da ordem, que há umas décadas atrás era de 75% do total dos casamentos, neste momento anda pelos 38%, dados de 2012. Portanto, estes dados corroboram. Por outro lado, todos sabemos que a posição de muitos católicos sobre questões como a interrupção voluntária da gravidez ou sobre os anticoncepcionais diverge daquilo que é a orientação da Igreja. Portanto, o que podemos concluir dos indicadores que indiquei, além dos dados que há de outras fontes, é que existe, de facto, em Portugal, um fosso entre a declarada pertença à Igreja Católica e depois as opiniões das pessoas, não só sobre questões que podem ser encaradas como mais facultativas, que são as tais opiniões sobre questões familiares, sociais, morais, mas também sobre as próprias questões nucleares da fé, que como os indicadores mostram, não condizem, de facto, com a afirmação de catolicismo por parte dos inquiridos. Podemos depois, se quiserem, discutir sobre as causas disto ou o significado destas discrepâncias e pronto, daria por terminado. Se calhar vou passar para aí outra vez. Desculpa. Não pode ficar. Obrigado, Zé Barreto.
Eu vou passar agora a palavra ao José Tavares. Eu, por razões até profissionais, tenho muito contacto com economistas e de cada vez que falo com economistas sobre inquéritos e estas coisas, a reação que tenho é de, para ser suave, ceticismo. Tenho a convicção que os economistas têm muito mais confiança em estudar aquilo que as pessoas fazem do que aquilo que as pessoas pensam ou dizem que pensam. E, enfim, é um tema que vale a pena discutir. Mas isto tudo para dizer que o José Tavares não é um economista normal, posso dizer, ou não é um economista tão convencional como aqueles que eu costumo encontrar. É uma pessoa que não só tem usado este tipo de dados, mas como tem, enquanto economista, se calhar uma cultura de ciências sociais bastante mais abrangente do que aquilo que é habitual, pelo menos é a minha avaliação. Portanto, eu atrevi-me a pedir-lhe que pensasse um bocadinho e escrevesse um bocadinho sobre estes dados. Obrigado pelo convite. Eu fiquei consciente que era a única pessoa que não era do ICS na apresentação, mas nem estou com muito mais. A apresentação de José Barreto fez-me lembrar uma que eu acho importante da forma como as pessoas se expressam nestes inquéritos. E estes inquéritos, no fundo, são feitos com perguntas às pessoas. Os portugueses, por exemplo, a resposta, realmente, da maioria vai ser: eu sou católico, mas... E depois continua qualquer coisa. Se perguntarmos se é racista, a resposta é: eu não sou racista, mas... Portanto, a resposta não é o racista nem o católico, é o mas. Isto mostra como estes inquéritos, estes dados, estas que vivem... E... as pessoas mentem. E as pessoas mentem muitas vezes com números. Portanto, os números não mentem, mas as pessoas usam tudo o que puderem números. E, aliás, a própria conjuntura atual e expressões que nós ouvimos cada vez mais como a guerra dos números mostram-nos que os números são parte da retórica pública, ser apenas uma forma sofisticada de dizer a verdade ou de não dizer a verdade. Portanto, eu acho que isto é importante, e isto não é um argumento contra a divulgação, contra o ênfase na documentação através dos números, pelo contrário, e aí acho que a Fundação tem realmente alargado o seu espectro, e alargou definitivamente o seu espectro no debate público, a sua participação no debate público através da divulgação de números, e o POP significa o alargamento desse campo para uma área muito complexa que são as sondagens de opinião e estes inquéritos. Eu, neste gráfico, queria só chamar a atenção para o seguinte. Isto é um gráfico que nos fala sobre a situação económica do país. Eu não sei se o próximo também é meu ou já é o teu. É que eu tinha sugerido 2 gráficos, mas pronto, temos só direito a um. Pronto. Este gráfico dá-nos a opinião das pessoas em vários países sobre a situação económica. E o que nós vemos aqui, temos a Alemanha a azul e temos Portugal, Espanha e Grécia a verde, laranja e castanho. E, no fundo, estes países foram escolhidos não por uma razão qualquer. Os 3 países do Sul são países que estão fundamentalmente a ser intervencionados, se quisermos, ou quase intervencionados por razões económicas. E o que nós vemos é que há uma divergência clara em relação à Alemanha. Por exemplo, a Espanha já esteve, no início desta amostra, já esteve mais otimista em relação à sua própria situação económica. A Espanha está laranja, e vemos a Espanha, com a crise, a ir por e a juntar-se a Portugal e à Grécia, enquanto a Alemanha, ao contrário, nota-se um otimismo cada vez maior. O que eu quero dizer com este gráfico é o seguinte: há várias histórias que nós podemos contar com isto, com base neste gráfico. Temos uma divergência tão clara. Quando temos uma
mesmo com base em dados que são inquéritos às pessoas, esta divergência tem que significar alguma coisa. E nós podemos contar uma história com base nesta divergência, e com certeza há histórias. O que vai ser mais interessante é perceber qual é que é a história que pode ser corroborada por outros dados, por outros métodos estatísticos, por outras narrativas, inclusive, que possam estar por trás desta evolução. E um gráfico paralelo a este, que está no e-book, e que é interessante, é a opinião destes países, da população destes países, em relação à economia europeia. E o que nós vemos é que a Alemanha é muito mais otimista em relação à Europa e à economia europeia do que Portugal, Espanha e Grécia. Nós podemos tentar encontrar uma causalidade, e se calhar a mais óbvia é, se nós estamos relativamente satisfeitos com a nossa economia, estamos também satisfeitos com a Europa em abstrato ou com a economia europeia em abstrato, que não nos diz diretamente respeito. Mas a história pode ser ao contrário. Portanto, tudo o que tem a ver com dados é muito complexo. Quando vemos movimentos muito marcados como este, há normalmente alguma coisa por detrás que é substantivo, que é difícil de perceber e que requer investigação. E, principalmente, se nós quisermos chegar à causalidade, o que é que causa o quê, então estamos mesmo a entrar num campo extremamente difícil e que é palco de debate político, debate público, e que tem consequências, não é? E, portanto, este tipo de dados são fundamentais para o debate público, mas têm que ser usados e debatidos com alguma cautela, que é sempre bom. Obrigado, José. Cabe-me a mim falar do último tema do POP, o último tema também do e-book, que é a política. Eu estou convencido que, talvez para a maior parte de vocês, quando tentam associar política com inquéritos, a primeira coisa que vem à cabeça são as famosas sondagens de natureza eleitoral, sondagens de intenções de voto, sondagens que medem a popularidade de líderes políticos, etc, etc. É evidente, eu pessoalmente é um tema que me interessa também bastante e pode-se perfeitamente fazer uma carreira académica a estudar simplesmente estas coisas em diferentes países, em diferentes contextos, mas uma das oportunidades que eu achei que era interessante também aproveitar no POP era mostrar que aplicando este tipo de técnicas, procurando medir também, neste caso, atitudes ou comportamentos das pessoas, nós podemos ir muito para além para temas que, se calhar, se pensarmos com alguma calma, temas que acabam por ser de maior fôlego, de maior importância e, eventualmente, de maiores consequências, não tanto a curto prazo, mas talvez a longo prazo, do que as intenções de voto e a popularidade dos líderes. Se forem ver ao POP, vão encontrar uma série de indicadores que eu peço que refletem um pouco isso. Indicadores onde, por exemplo, se mede qual é o grau de confiança que as pessoas têm em relação às suas instituições políticas, não tanto se gostam ou se não gostam, se está a agir bem ou mal, qual é a confiança que depositam nessas instituições, até que ponto é que se sentem satisfeitas com a maneira como funciona a sua democracia, que é uma questão bastante diferente do que estar a perguntar se gosta do governo ou não, ou quem é que tenciona votar. Até que ponto aqui, de uma forma um pouco mais indireta, mas também de relevância política, até que ponto é que, como é que olham para as instituições europeias e para a integração europeia, e esse foi um tipo de dados que, aliás, que está no POP e que foi muito usado para a divulgação desta conferência, e inclusivamente dados aí ainda mais indiretamente relacionados com a política, mas não é assim difícil perceber que essa relação existe, de confiança, por exemplo, nos sindicatos, confiança em instituições do Estado, como a polícia, ou confiança na comunicação social. E este é, para ser sintético, uma síntese dos indicadores que nós podemos encontrar no POP sobre o tema política. Neste gráfico eu queria destacar um desses indicadores, que é precisamente a pergunta sobre a satisfação com a democracia. Até que ponto é que os portugueses se sentem satisfeitos com a maneira como funciona a democracia portuguesa? E, felizmente, este é um dado sobre o qual temos muitas observações ao longo do tempo e que vão até 1985. E, se calhar, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, neste resultado, que está aqui a vermelho, é que em 28 anos, a última observação que temos aqui, que é do Eurobarómetro da primavera de 2013, esta observação apanha o mais baixo nível de satisfação com o funcionamento da democracia portuguesa em quase 30 anos.
E penso que é a primeiro dado que podemos reter daqui com alguma importância. Isto, no fundo, calcula uma média amostral, numa escala de 1 a 4, isto traduzido em percentagens, que é uma outra maneira de olhar para isto. Apenas, salvo erro, 14% dos portugueses se diziam muito ou bastante satisfeitos com a maneira como funciona a democracia em Portugal. Não está neste gráfico, mas podem facilmente consultar no POP, é a comparação entre países. Uma das maneiras de olhar para este gráfico é, em vez de pôr assim linhas com muitos países, é pôr colunas por país e ver como essas colunas mudam ao longo do tempo. E neste último inquérito havia na União Europeia apenas 3 países cujas populações se diziam menos satisfeitas com a maneira como funcionava a sua democracia. E se eu disser que países são esses, estou convencido que isto cala fundo no significado destes resultados. Esses países são a Roménia, a Bulgária e a Grécia. Para termos uma ideia um pouco mais clara como é que nos situamos deste ponto de vista, com a avaliação que os nossos concidadãos fazem da maneira como funciona o regime. Como é que se lê este resultado? Como várias pessoas aqui disseram, e até inclusivamente na sessão da manhã, sobre dados que aparecem à primeira vista ser mais objetivos, há várias histórias que se podem contar sobre os números não falam sozinhos, e eu acho que há várias histórias que se podem contar sobre este número. Eu optei por mostrar-vos neste quadro a história mais desdramatizadora, que não é necessariamente a verdadeira, mas é a mais desdramatizadora. Se forem olhar para a outra linha que aqui está, é uma linha onde se mede as expectativas dos portugueses em relação à economia do país, se vai piorar ou se vai melhorar. E é fácil verificar que, apesar de correlação não ser causalidade, mas é fácil verificar que a linha da satisfação com a democracia segue, de alguma maneira, a linha das expectativas da economia. Portanto, porque é que eu digo que esta leitura é desdramatizadora? Porque, de alguma maneira, o que ela sugere é que, tal como na viragem dos anos 80 para 90, um momento de crescimento da economia portuguesa, os portugueses transportavam de alguma maneira, essa satisfação com as condições materiais do país para uma satisfação com o regime, eles agora estão a transportar a sua insatisfação com as condições materiais em que vivem para o regime. Mas isto é desdramatizador no sentido em que, de alguma maneira, nós podemos pensar que, se os ciclos económicos mudarem, o tempo pode, de alguma maneira, resolver isto e que não estamos aqui, não estamos presentes, no fundo, perante o que podia ser, numa leitura mais catastrofista, o adeus dos portugueses à democracia, a convicção de que a democracia já não lhes serve como regime. Não é necessariamente isso que estamos a ver e eu acho que é importante ter essa leitura desdramatizadora. Mas agora deixem-me dar o outro lado desta Não posso dar o outro lado. Querem que eu fique pela leitura desdramatizadora? Então deixem-me dar só mais 2 dados também de inquéritos, para ver como, quando nós compomos este puzzle, a imagem ou fica, nos casos, mais clara, mas noutros casos fica mais baça. Há uma outra pergunta que também é feita regularmente aos cidadãos europeus e até inclusive noutros inquéritos em vários outros países no mundo, em que se lhes pergunta de uma forma que eu considero muito inteligente e muito subtil. Não se lhes pergunta se acha que a democracia é o melhor regime para o seu país, pergunta-se uma coisa diferente. Pergunta-se, por exemplo, se acha que seria bom para o seu país, depois em cada país é Portugal, Espanha, por aí fora, que os militares tomassem conta do poder. Ou se acha que seria bom para o seu país que houvesse um líder forte que dispensasse o Parlamento e as eleições. Eu acho que isto é uma pergunta inteligente, de alguma maneira, mede a relação das pessoas com a democracia, mas pelo lado da rejeição de soluções autocráticas de governo, em vez de lhes falar em democracia, que é um conceito que gera uma adesão que pode ser, eu acho que não há nenhum termo em português, mas em inglês diz lip service, que é, eu digo que sim, mas não é necessariamente isso que eu estou a pensar. Primeiro ponto desta leitura redramatizadora é que, da última vez que esta pergunta foi feita em Portugal, 49% dos portugueses achavam que era bom para o país que houvesse um líder forte que dispensasse o Parlamento e as eleições.
e foi o valor mais elevado, foi em 2008, portanto, até antes da crise, para retirar um bocadinho aqui o contexto, como a economia também é o que determina estas coisas, é o valor mais, e é um valor que nos coloca, vou dar agora nomes de outros países que também acho que são suficientemente impressivos para percebermos, coloca-nos perto de um país como a Arménia ou a Bielorrússia, no último estudo europeu dos valores. Portanto, é para pensarmos, de alguma forma, lançar dúvidas adicionais sobre o que é que isto também pode significar sobre a relação dos portugueses com o regime. E o último ponto, e é um ponto que eu trato com algum detalhe no texto, é que uma outra desdramatização possível seria dizer o seguinte: é verdade que os portugueses estão insatisfeitos com a democracia, mas também é verdade que no passado, mesmo nos momentos de maior insatisfação, houve uma coisa que sempre existiu e que foi os portugueses pareciam, tal como os italianos, de resto, tal como em muitos países do leste europeu, tal como em Espanha, pareciam de uma forma compensar a sua insatisfação com as nossas instituições com um alto nível de satisfação com a Europa. Aliás, há muitos estudos que mostram que há uma relação muito forte entre a qualidade das instituições, como, por exemplo, o nível de corrupção em cada país e a apreciação da Europa. Quanto mais forte a corrupção num determinado país, mais os seus cidadãos gostam da Europa. É como se dissessem: nós não nos sabemos governar e, portanto, o melhor é colocarmos as nossas esperanças, colocarmos o nosso esforço, as nossas aspirações em algo que, de alguma maneira, supere os bloqueamentos internos. Ora, esta é a terceira e a última novidade que estes inquéritos nos mostram, é que se no passado Portugal era um país de euroentusiastas, quando vocês olharem para o POP neste domínio vão encontrar que países como Portugal, e naturalmente o mesmo sucede com a Grécia, a confiança na Comissão Europeia, a confiança no Parlamento Europeu, a aprovação da nossa pertença à União Europeia, a ideia de que a integração europeia nos traz benefícios, tudo isso se dissolveu no espaço de meia dúzia de anos. Portanto, esta é a terceira singularidade do nosso momento, é que não apenas se nos tornarmos mais céticos e mais céticos do que nunca em relação às nossas instituições domésticas, nacionais, como também, pela primeira vez, temos um enorme ceticismo em relação à Europa. E é por isso que o título, infelizmente, do meu texto neste e-book é Nem Portugal, nem Europa. E eu terminava agora esta fase de apresentações, um bocadinho mais longa do que prevíamos, e fica aberta a perguntas. O Zé Tavares tem de ir entrevistar o Munchau, pronto, o Beaver, e portanto não pode ficar, eu peço desculpa, mas eu até te posso transmitir as perguntas depois, se houver. A minha pergunta, eu achei curioso quando, no segundo quadro, salvo erro, o quadro em que se pergunta sobre as crianças, se as mães trabalharem fora, se faz mal às crianças, ou se as crianças são mais infelizes, não me lembro bem da pergunta, mas era este o objetivo. Quando vi os resultados achei curioso porque pareceu-me ser exatamente um espelho daquilo que tinha sido a questão anterior de se as pessoas estão satisfeitas com a vida. E, portanto, no fundo, aquilo que vi foi que há aqui dois grupos de países, se calhar a Europa do Sul e a Europa do Leste. Os de Leste estão muito satisfeitos com a vida, os do Sul menos, mas depois quando se pergunta se as mães trabalharem fora de casa afeta as crianças... Do Leste ou do Norte? Do Norte, tem razão. A coisa inverte. Portanto, a minha pergunta era se isto é meramente uma questão cultural de otimismo e pessimismo, ou se há alguma teoria ou causalidade que se tenha estudado sobre este efeito, se é que ele existe. Eu, se calhar, recolhia 2 ou 3 perguntas e depois, numa primeira fase, deixava que todos respondessem. Sr. Engenheiro, tem uma pergunta? A menos que eu esteja a ficar daltónico, o primeiro quadro, que aliás ainda está lá embaixo, diz que toda a gente está satisfeita com a vida, mas em Portugal, pelos vistos, as pessoas ficaram a ficar mais satisfeitas com a vida a partir de 2007. Foi crescente. Portanto, há aí uma contradição enorme em relação às outras indicadores. É claro que os indicadores, que já foram suficientemente chamada a atenção para a prudência com que estas coisas devem ser vistas, mas não deixa de ter piada, não é? Obrigado.
Boa tarde, desculpe. Eu gostava de perguntar uma coisa. Em virtude de ter começado a sua intervenção a dizer que os economistas eram muito céticos em relação às estatísticas e em relação às sondagens, eu faço uma pergunta que, enfim, que muita gente já tem feito neste país. Porquê é que, em vez de fazer sondagens e estatísticas, porquê é que não se faz uma votação? Ou seja, porquê é que os temas centrais do regime, que é a pertença à União Europeia, nunca foram postos num referendo? Pronto, já para não falar, uma coisa mais básica que seria a pertença ao euro, que é uma peça importante da nossa soberania. Para quem que gosta, ficaria legitimado. Para quem não gosta, teria uma oportunidade de ter uma palavra a dizer. Porquê é que continuamos há décadas a discutir isto e nunca, em vez de fizermos uma sondagem global, vamos a votações, vamos ver quem é que gosta, vamos ver quem é que não gosta. E isso inter naquilo que diz da democracia. Porquê é que nós estamos com dúvidas em relação à democracia? Em relação às questões centrais, nunca nos foi dada a oportunidade de dar uma palavra. Penso já temos 3 questões para já. Eu, se calhar, os temas que foram tratados, este terceiro tem mais diretamente a ver com a política, mas os outros 2 tratavam quer o tema do indivíduo, a satisfação, quer o tema da família. Portanto, eu, se calhar, as primeiras pessoas a quem eu daria a palavra eram a Cícero e a Sofia. Não está daltônico, é verdade. Portugal é a linha verde. Há uma maior expressão de satisfação com a vida a partir de 2007. Mas veja que o que o resultado mostra é que, mesmo Portugal, mesmo os portugueses dizem estarem satisfeitos com a vida. Veja que o ponto médio da escala é 5. E no texto que está no e-book, eu defendo a ideia de que o bom mesmo é se situar neste quadrante. Os extremos, com relação às questões psicológicas, que é com relação à felicidade ou satisfação com a vida, são maus. Quer os extremos aqui embaixo, quer os extremos aqui em cima. Porque são nesses 2 pontos, no ponto do euforismo e no ponto do pessimismo ao extremo, onde estão as principais consequências objetivas para a vida do indivíduo e, consequentemente, a vida social. Por isso que eu defendo a ideia de que os países que estão nessa zona, preferencialmente um bocadinho acima do ponto médio, são os melhores indicadores digamos, de bom funcionamento da vida social. Bom, eu talvez tenha feito uma apresentação um bocadinho rápida, na tentativa de cumprir com os 5 minutos, mas por acaso agora, antes de lhe responder, acho que há aqui uma coisa muito curiosa, porque nós acabámos por falar todos de indicadores que eu acho que são um bocadinho diferentes, e houve uma coisa importante, penso que foi o José Tavares que referiu, e o Pedro também, sobre a causalidade. É muito difícil às vezes perceber o que é que está por trás de opiniões que às vezes podem ser muito contextuais. Vamos supor que, a propósito de um determinado, e realmente que aconteceu um evento qualquer catastrófico, evidentemente que a confiança das pessoas vai ser afetada, se estão bem ou se respondem num determinado sentido, pode às vezes o que aconteceu na semana anterior pode condicionar muitas respostas. E isso eu acho que é visível porque houve aqui 2 tipos de indicadores que se via muito bem. Não interessa muito sobre o quê, mas alguns tinham muitos picos. Iam para cima, iam para baixo, e eram, ou seja, eu penso que alguns que têm mais a ver com, por exemplo, até com a democracia, afetados pela crise, por questões económicas ou por outros fatores, variam muito. Portanto, estão em cima, estão em baixo, e são claramente coisas que refletem opiniões que podem virar de um momento, quer dizer, a mesa vira-se de um momento para o outro. E as explicações, obviamente, são discutíveis. Também são discutíveis as que têm a ver com outro tipo de respostas, entre os quais eu situaria essa questão, por exemplo, das mães ou outras, em que nós reparamos que as mudanças vão acontecendo, mas apanhamos linhas. Elas podem subir ou descer, mas são muito mais constantes ao longo do tempo. Passam 10, 20 anos e vemos a linha a subir ou a descer, mas não vemos grandes picos.
E eu acho que isso, quando acontece, a hipótese que se coloca é isto é mais, uma palavra que nós às vezes utilizamos, é mais estrutural. Ou seja, isto muda menos consoante aquilo que acontece, por exemplo, até na economia ou nas taxas de desemprego, e aí vê-se que o facto, neste caso das mulheres, e no que respeita a Portugal, o que é que pode explicar isto? Eu acho que tem a ver com questões culturais profundas e com mudanças que se fizeram na sociedade portuguesa a determinados níveis e que têm a ver, eventualmente, com uma constelação de valores, mas mais profundos e que mudam menos. E repare-se, por exemplo, não teriam mudado com o facto, por exemplo, com a subida da taxa de desemprego masculina, que atingiu valores históricos e pela primeira vez apanhou das mulheres, que foi sempre mais alta do que a dos homens. E isto não aconteceu grande coisa, portanto, manteve-se relativamente estável esta ideia de que, por exemplo, as crianças sofrem. E isto parece ser relativamente independente do que acontece, de facto, na prática. Porquê? Valores culturais profundos, mudanças muito rápidas, uma certa importância das crianças e de algum lado ainda de um certo tradicionalismo relacionado com a família. Isso é muito visível também, por exemplo, em valores como a independência, que são muito importantes, eu diria, por exemplo, e aqui podem ser relacionados com a religião e que apelam para questões culturais mais profundas. Nos países protestantes, por exemplo, do Norte, a independência individual é muito importante. Por exemplo, como valor a ensinar aos filhos, a transmitir às crianças. Em Portugal é pouco importante. Porquê? E são coisas que se mantêm muito mais estáveis ao longo do tempo, que acho que são, de facto, mais profundas. Espero ter explicado isto, mas às vezes o que é interessante é ver estas contradições. Queria fazer uma observação? Queria só dizer duas observações. Uma relativamente ao que o Zé Tavares disse. De facto, as pessoas mentem, mas todas elas mentem. Portanto, quando a gente compara Portugal com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, estamos a contar com essa mentira generalizada nas respostas. Chamamos-lhe erro, por exemplo, mas é um bocadinho isso. Por isso podemos comparar, se calhar às vezes quando vemos os dados de um só país, isso não faz, podemos pensar, as pessoas estão a mentir. Quando comparamos com os outros países, de facto o pessoal mente. O outro é que temos que ter um cuidado, porque nenhum de nós, com estes dados que nós apresentamos, podemos estabelecer relações de causalidade. Nunca. O que nós podemos dizer é que esta opinião está associada àquela opinião e que quem tem esta opinião também tem aquela opinião. Agora, não podemos dizer nunca que as pessoas pensam isto porque dizem aquilo. E, portanto, isto é uma cautela que nós temos que ter e que é importante na interpretação que nós fazemos dos dados, é que com estes dados não podemos estabelecer relações de causalidade. Se calhar fazia só eu próprio duas observações. Uma é sobre a sua observação, depois vou aliar a questão dos países do norte da Europa. No fundo, a sua observação tem a ver com, não tem tanto a ver com estes dados que estamos a ver aqui, mas tem a ver com, no fundo, a democracia direta, porque é que não recorremos... Mas eu vou responder dizendo duas coisas. A primeira é só relembrar a maneira como, ou o facto de, em diferentes países, a democracia direta estar regulada de maneiras muito diferentes. E no caso português ela está regulada de tal forma que parece pensada para só permitir dois tipos de referendo. Ou plebiscitos, onde o resultado é rapidamente previsível à partida, ou referendos onde os partidos não se querem comprometer com uma decisão e, portanto, delegam na população. Porque, só para relembrar, é mais fácil criar um partido do que introduzir uma iniciativa popular de referendo no Parlamento. Eu acho que é 10 vezes mais assinaturas. E depois isso tem que ser aprovado pelo Parlamento, pelo Governo, pelo Presidente e pelo Tribunal Constitucional. Portanto, é uma regulação particularmente restritiva para a aprovação do referendo, o que, no fundo, mostra que estas regras, tal como sucede com o sistema eleitoral, em determinadas circunstâncias, refletem os interesses de quem as desenham. Não é? Mas queria responder também usando inquéritos. E queria, ao mesmo tempo, lembrar isto. Há muitos estudos, ou alguns estudos, sobre o que é que as pessoas acham dos referendos. Se elas querem a democracia direta ou não, se a desejam ou não. E há só uma correlação muito interessante que eu queria chamar a atenção, que é, se excetuarmos a Suíça, que é um caso verdadeiramente excepcional desse ponto de vista,
nos países em que há mais referendos, são os países em que as pessoas menos gostam da democracia direta. E é nos países onde há menos referendos que mais aspiram à democracia direta. E, portanto, isto deve também fazer-nos pensar, quando a democracia direta começa a funcionar, ela também gera insatisfações que nós, num país como o nosso, se calhar nem conseguimos pressentir, precisamente porque não a temos. Portanto, mas não tenho nenhuma posição de princípio sobre isto. São 2 factos que queria lembrar. Sobre o norte e o sul da Europa, também só queria dizer o seguinte: é uma das coisas que quem estuda países do ponto de vista comparativo mais encontra. Eu não queria ser muito técnico nisto, mas quem faz, por exemplo, quem usa técnicas de regressão linear, ou seja, em que se põe de um lado variáveis que são supostas explicar alguma coisa, uma das coisas que acontece muito nesses estudos é que há uma variável que tem o valor 0 e 1 e que é a Escandinávia. Não é? E para tomar em conta o quê? Para tomar aquela coisa estranha, especial, singular, que é a Escandinávia, sob variedíssimos pontos de vista. A nível do desenvolvimento do seu estado de previdência, a nível também, nos últimos anos, de mudanças, num sentido que procura combinar liberalização económica com a manutenção de um alto nível de previsão de serviços do Estado. Do ponto de vista da cultura política, os países da Escandinávia são aqueles em que as pessoas mais confiam uns nos outros, onde o nível de confiança interpessoal é maior. Na Suécia, 70% das pessoas são capazes de dizer, a Alice é que sabe isto, é 60 ou 70? 60 ou 70, cá é 10. Cá é 10. As pessoas que dizem, há uma pergunta muito simples que se faz: acha que se pode confiar nos outros ou que todo o cuidado é pouco? Em Portugal, 10% dizem que se pode confiar nos outros. Na Suécia, 60%, 70% dizem que se pode. E isto é uma coisa que muita gente tem teorizado como sendo absolutamente fundamental do ponto de vista político e económico. E, portanto, não respondi à sua pergunta, mas só para dizer, há de facto qualquer coisa de especial e de singular, até do ponto de vista de identidade nacional, de coesão nacional, que esse conjunto de países do norte da Europa tem e que acaba por estar muito correlacionado com tudo aquilo que observamos aqui. Mais perguntas? Gostava só de lhe pedir, Pedro, que desenvolvesse um pouco a ideia que exprime no estudo sobre as correlações aparentemente alarmantes que, além daquelas que referiu, abrangem também o declínio sistemático da confiança na justiça, a desindicalização brutal e ela própria anómala, e finalmente uma que me fascina, que é o da confiança beata nos média, no sistema mediático, tal qual ele está. Porque, aparentemente, num contexto em que a globalização permite, e a digitalização, permitem acesso indiscriminado, em que as empresas de televisão por cabo vendem 80, 90, 100, 200 canais, não sei quantos, acabando as pessoas por, afinal, verem os 4 canais do costume, mais um ou meio um, e os canais desportivos. Essa alteração mediática pareceria favorável à quebra do monopólio tradicional da língua portuguesa e do acesso apenas aos canais tradicionais. Isto é, se eu quero saber o último ponto de situação sobre a posição russa, sobre a questão síria, eu tenho um canal que é internacional e que posso aceder. Mas isso não está a acontecer, o que é fascinante. Tal como, fascinante no sentido horripilante, naturalmente. Por outro lado, portanto, estas correlações são pérfidas, mas se eu bem vos percebi no repisar do que está neste estudo, que de facto é de extraordinário interesse e só precisa só de ser lido e discutido e tomado pelo que representa, o que é mais preocupante neste estudo é que, de facto, como o Pedro sublinha, ninguém sabe realmente se trata de um fenómeno passageiro ou se vai haver uma fatura acumulada. Porque, como sublinham os dados que analisou, o declínio da confiança, por exemplo, no Governo e no Parlamento era desigual. Ou seja, o Parlamento, por definição, a Assembleia Representativa diversificada, plural, portanto, são lá uma quantidade enorme e significativa de partidos, não todos, mas muito significativa. O Governo não. O Governo é ou mono ou bipartidário, mas, de qualquer maneira, é uma expressão limitada. E, tradicionalmente, os dois indicadores eram distintos. Maior confiança no Parlamento do que no Governo. O que se verifica é uma queda a pique em ambos. E eu interrogo-me sobre se estes números não introduzem, afinal, uma sensatez enorme dos cidadãos. Mas, quer dizer, como diabo é que se quer que os cidadãos portugueses não desconfiem, desde logo uns dos outros, mas depois, e acima de tudo,
digamos, daqueles políticos que se apresentam sistematicamente para depois sucessivamente falharem, sem explicarem porquê, porque falhar é, apesar de tudo, explicável, e reincidindo, que eu julgo que é o que inquieta mais as pessoas. A reincidência, portanto, a não correção, a não mudança de rumo, etc, etc. Só uma nota biográfica. É óbvio que o regime do referendo em Portugal foi feito para ser hiper restritivo, porque, como sabem, entre nós, a cultura plebiscitária, ou seja, de formas manipuladoras da opinião pública, traumatizou profundamente os decisores políticos. Portanto, quando criámos o referendo, aliás, em revisão constitucional, e depois de longa hesitação e debate, consagrámos aquilo que eu na altura chamei o referendo cauteloso. Depois que tenha sido usado para chutar questões para os cidadãos, quando eles eram demasiado desconfortáveis para o interior da máquina partidária, isso foi uma evolução que não estava escrita nos astros. Não estava, de facto, inscrita na Constituição, coitadinha, ela é culpada de 1000 coisas, mas dessa, francamente, não. E, portanto, há aqui, nestas correlações, uma indicação de que os portugueses realmente não são estúpidos. Aliás, terão ocasião de o demonstrar. Há mais perguntas? Se calhar, se houvesse mais, podíamos juntar mais. Bem, esta naturalmente é sobre o tema política, portanto eu tomo aqui a... Eu acho que nas vários temas que tratou, eu tenho alguma dificuldade em traçar com segurança explicações comuns, porque vejo caminhos diferentes, tendências diferentes e se calhar aplicaria explicações diferentes a cada uma. Por exemplo, a confiança na comunicação social e a confiança nas televisões em particular. Eu acho que isso é muito função do nosso mercado mediático concreto, que é um mercado muito pequeno, com poucos leitores, que não admite a formação de televisões ou jornais claramente alinhados do ponto de vista partidário. Ao contrário do que sucede em Espanha, onde, por exemplo, nós lemos o El País e sabemos por quem é que o El País fala, por muito bom jornal que seja, sem dúvida, não tem problema nenhum, mas sabemos o que é que o El País representa, sabemos o que é que o ABC representa. Nós não temos um mercado de comunicação social suficientemente grande para tolerar esse tipo de jornais, como também, por exemplo, existem no Reino Unido. A consequência disto é que os cidadãos têm dificuldade em identificar os órgãos de comunicação social com este ou aquele alinhamento partidário. E eu acho que isso é uma das explicações. Aliás, se fizermos algumas comparações, e por isso é que lhe estou a dizer isto, acho que sugere a plausibilidade dessa hipótese, a percepção das pessoas é que a comunicação social é globalmente de confiança, no sentido de ser globalmente equilibrada, globalmente imparcial, ao contrário do que sucede em países onde há uma clara partidarização de órgãos de comunicação social, que gera depois eventualmente muita confiança de uns, mas enorme desconfiança de todos os outros. Portanto, eu aí vejo um pouco essa explicação, dizendo eu, claro, que essa imparcialidade e esse equilíbrio é algo que, em muitos pontos de vista, é muito mais uma percepção do que... Ou seja, há de facto alinhamentos da comunicação social, o que eles não são é claramente perceptíveis como sendo a favor do governo ou contra o governo. São geralmente e muitas vezes contra o poder em geral. Mas isso muito provavelmente, pelos dados que vimos, até reforça a confiança das pessoas em vez de diminuir. Depois temos a questão da justiça. A questão da justiça é outra história ainda. E porquê é que é outra história ainda? Porque quando eu olho para estes gráficos, não para este, para o que estava ali, da satisfação com a democracia, ou inclusivamente da confiança do governo, eu vejo no passado, nos momentos mais recuados, momentos de subida e momentos de descida, momentos de subida, momentos de descida. Vejo um ciclo que de alguma maneira não é completamente explicado, mas é parcialmente explicado pela situação da economia. Eu na justiça não vejo isso. Na justiça vejo declínio único e exclusivo. Portanto, a confiança na justiça diminui de inquérito para inquérito. E isso sucede não só no Eurobarómetro, que é a fonte que usamos aqui no POP, mas também no Estudo Social Europeu. A níveis que são verdadeiramente, do ponto de vista comparativo, abismais, quer dizer, tremendos. Eu acho que aí realmente joga... Os juízes, isto é uma coisa que os incomoda muito. Aliás, ontem mesmo, ou anteontem, no discurso de tomada de posse do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ele dizia que não há instituição em Portugal onde o desfazamento entre a realidade
do funcionamento do sistema e a percepção das pessoas seja tão grande. E eu estava a ler aquele discurso e a pensar, bem, o problema aqui é que a percepção também é uma realidade. É uma realidade deste ponto de vista. Quem tem esta percepção não investe, não assina contratos, não recorre ao tribunal para fazer valer os seus direitos. Portanto, quando se diz realidade, sobre o que é a realidade da justiça, do ponto de vista do seu desempenho, eu acho que ela é muito assimétrica em todo o país, e é muito assimétrica da justiça civil para a justiça criminal, diferentes situações. Essa realidade é difícil de medir. Agora, a percepção dos cidadãos também é uma realidade com consequências muito objetivas. E o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça dizia que não há provas de que haja uma relação entre a qualidade da justiça e o crescimento económico, e eu acho que, enfim, a não ser que as provas de que ele precise seja realmente, como é que se diz, em flagrante delito, eu acho que temos suficientes pistas para perceber que, de facto, essa percepção é uma realidade com consequências negativas. Sobre a política, enfim, sobre a confiança no Governo, a confiança no Parlamento, eu não quero tomar mais tempo, quero dizer que partilho a sua observação e preocupação e perplexidade, precisamente em algo que eu até já estudei no passado, precisamente, que é a diferença que sempre houve, apesar de tudo, na percepção do Governo e na percepção do Parlamento. O Parlamento, apesar de tudo, tem certamente uma maioria, por quem, quando as coisas correm mal, as pessoas culpam, mas o Parlamento, como instituição, sempre foi vista com maior favorabilidade, com maior tolerância, com maior confiança do que o Governo. E essa diferença está a diminuir e, enfim, eu não diria muito mais quando falou da sucessão de fracassos, não é? Eu penso que todos nós, o que eu vou dizer não é nada científico, mas eu penso que todos nós temos a sensação de que já quase tudo se experimentou do ponto de vista da governação em Portugal. Governos de esquerda, governos de direita, governos de coligação, governos maioritários, governos minoritários, de um só partido. E, de facto, eu penso que é perfeitamente compreensível que, não sendo estúpidos, que não são, os eleitores cheguem a este ponto em particular da nossa vida coletiva e sintam essa frustração e essa desconfiança. Há mais questões? Se não há mais questões, eu faço duas coisas. Agradeço muito a vossa presença e a vossa paciência. Agradeço muito a presença dos meus convidados. Peço desculpa pelo José Tavares, que teve de facto de sair, não teve outra hipótese. E digo uma última coisa, que é desafio-vos a consultarem o POP e a lerem este breve e gratuito, já vos tinha dito, e-book sobre os temas tratados no POP. Muito obrigado.